Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero lhe convidar para a nossa aula de número 62 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, fundamental, mais que necessária para começarmos a entender o fenômeno da mediunidade, entender perispírito, dentre muitas outras coisas, muitos outros conceitos do espiritismo. É um livro fundamental da doutrina espírita. E nós estamos, fazendo um estudo dirigido da obra O Livro dos Médiuns. Então seja bem-vinda e seja bem-vindo. Bom, indo já direto ao ponto, direto à nossa aula, nós iniciaremos, terminamos na aula passada, estamos na segunda parte do livro, capítulo 6, e vamos iniciar hoje o item 107. E no item 107, Kardec já escreve o seguinte: as aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas, mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Então, muito interessante, Kardec já relatando aqui a aparição, no estado de vigília. Lembrando que nas aulas anteriores, nós estudamos, Kardec deixa claro que a aparição durante o sono é muito mais comum. Mas durante o sono, nós sabemos hoje que tem muito mais variáveis envolvidas no processo, porque durante o sono aí pode ser um sonho, e o sonho muitas vezes, a grande maioria das vezes, é resultado da atividade eletroquímica do cérebro, que Kardec não conhecia na época. Então, já a aparição, a visão de um espírito desencarnado no estado de vigília, ou seja, quando a pessoa está acordada, então é muito mais autêntica, é muito mais assim, digamos assim, sem sombra de dúvida, como se diz. Há uma maior autenticidade, há uma maior veracidade, por assim dizer. Bom, no item 108, Kardec escreve o seguinte: acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Olha, muito interessante aqui essa questão dos espíritos glóbulos. Será que ele está falando dos tais espíritos ovoides? São espíritos globulares? Vejamos o que Kardec escreve a respeito. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão não menos bizarro, contra a qual igualmente é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência.
Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro, e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que lhes seguiam e acompanhavam por toda parte, e em seu entusiasmo tomarem por figuras as nuances da irisação, irisação, né, um efeito já em conjunto com a íris, né, do olho, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Minha nossa, gente, olha só que lucidez, olha só que razão, né? Kardec poderia, se fosse um outro qualquer, né, atestar como visão mediúnica qualquer coisa. Olha aqui Kardec estudando fisiologicamente a estrutura do olho e nos lembrando como essa estrutura, muito mais do que lembrando, nos explicando como essa estrutura ocular pode levar a ilusões de óptica, e os menos avisados entenderem essa ilusão de óptica como espíritos e não são somente ilusões de ópticas. E Kardec continua: estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, ao alto, embaixo ou se detêm, segundo o movimento da cabeça. Isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para serem inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, mesmo para os espíritos inferiores, e com maior razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, aliás, deixa eu colocar aqui um ponto aqui. Em primeiro lugar, olha como Kardec utiliza a razão, né? Olha como Kardec utiliza o raciocínio lógico, a razão. Minha Nossa Senhora, né? Fé verdadeira, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui Kardec está usando de uma lucidez, falando inclusive daqueles pontos pretos que algumas pessoas veem na visão, que aliás é sinal de glaucoma, pode ser sinal de glaucoma. Se você está vendo pontos pretos, procure já um oftalmologista, né, um oculista. Então vá, porque você pode estar com problemas de pressão no olho. E olha que na época o glaucoma, na época de Kardec, o glaucoma nem era conhecido. E Kardec já adverte para esses pontos fortuitos que podem aparecer na visão, bem como quando ele chama de aquelas moscas, aquelas casquinhas que às vezes a gente vê flutuando, né, nos olhos, prenúncio já de catarata, né, que com a velhice vai aumentando, e hoje tem procedimento que pode limpar, né, o nosso olho, acho que é o humo aquoso que fica com essa sujeira que parece asas de borboletas ou de insetos que ficam como se fosse dançando, né, no nosso olhar, principalmente quando você está diante de uma superfície muito clara. Quando você olha para um ambiente muito claro, você vai ver essas casquinhas. Aqueles que têm mais de 50 anos, com certeza já vê muito dessas casquinhas. E Kardec chama a atenção aqui para esse fato, né? Muito interessante. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo, e o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples.
os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, o dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer quando sobem. É porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mais chegados a uma certa altura, se fixa o olho, veem-se os discos descerem e depois deterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Olha só, minha nossa, que bonito isso, né? Ao invés de qualquer coisa, você já taxar que, são espíritos. Aqui o uso da razão, do raciocínio lógico, da fisiologia, ou seja, o uso da ciência para explicar um fato que é normal, que está longe, muito longe da sobrenaturalidade. E Kardec continua: enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Lucidez pura, ciência pura, contra misticismo e fantasia. E Kardec continua: ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem algumas vezes em maços ou feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente na íris, uma vez que geralmente são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Aqui a explicação não é bem essa, mas na época, né, a fisiologia do olho não era tão bem conhecida. Não vamos esquecer que na época não havia tomografia, não havia ressonância magnética nuclear, não havia, acho que nem aparelho de raio-x havia ainda, enfim. Era tudo, claro que havia estudo do aparelho ocular, mas em cadáver, né? Estudo da visão sendo processada em tempo real, não havia na época. Então hoje, esses clarões, né, que é muito provável que você já tenha visto o aparecimento de flashes ou luzes no seu olhar, isso tem a ver com a fisiologia dos cones e bastonetes, principais células nossos olhos, que fazem o processamento da visão. Eu não vou aqui explicar esse fenômeno não, porque primeiro, só falando é muito complicado da pessoa entender. Seria interessante mostrar gráfico e tudo, e bom, acho que não tem assim tanta utilidade aqui não. Mas se você tiver curiosidade, é só pegar um bom livro de biologia, qualquer livro de biologia bom. Eu indico o da doutora Helena Kurtz, e em língua portuguesa o da professora doutora Sônia Lopes, minha amiga inclusive. Você pega um livro de biologia e vai lá na fisiologia do olho humano, que tem uma explicação muito interessante sobre toda a fisiologia do olho, sobre como o olho funciona, enfim. Vamos lá. E Kardec conclui o item 108 da seguinte forma: semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática, que é a doutrina espírita, compreenderá tudo o que tem de pueril, do mesmo modo que as combatemos as teorias duvidosas com as quais atacam-se as manifestações. Quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. Muito interessante mesmo. Estudo, né? Qual é o resumo desse último parágrafo? Estuda a ciência espírita, estuda a ciência também, haja vista que mediunidade é
é uma capacidade orgânica, então faz bem estudar fisiologia para quem se interessa, obviamente. Bom, vamos agora ao item 109, muito importante, inclusive, ó. Mais sobre perispírito. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Olha só, é como nós dissemos já muitas vezes aqui no nosso estudo, né? O estudo do perispírito é fundamental, não só para entender o fenômeno mediúnico, mas para entender a própria vida. E Kardec continua aqui no item 109. Encontramos pelos próprios espíritos, porque, notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho à explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Olha só, olha só, olha só. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Olha a coerência do Kardec, olha a coerência nos convidando a estudar primeiro muitos outros fenômenos antes de estudarmos as comunicações ou o processo de comunicações propriamente dita. Sabe para quê? Para que nós estejamos imunizados contra a ignorância, contra o misticismo, contra a fascinação. E ele encerra o item 109 da seguinte forma: tanto melhor se as compreenderá, quando melhor nos dermos conta das causas primeiras. Se compreendeu bem esse princípio, far-se-á por si mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Bom, estudar, né? Estudar, estudar e estudar. E vamos encerrar nossa aula no item 110. No item 110, Kardec escreve assim, e é muito importante também: estamos longe, e olha só, algumas pessoas me criticam, claro, no meio também, algumas pessoas me criticam porque no estudo, não só eu, mas outros pesquisadores, né, vemos o perispírito hoje não mais como um corpo semimaterial, né, já falamos muito isso, mas como um campo gerado pelo próprio perispírito. Perdão, o perispírito é um campo gerado pelo próprio espírito. Já falamos muito aqui. E claro, muitas vezes algumas pessoas não concordam e até digam, não, mas não foi o que Kardec explicou sobre perispírito. Bom, então ouçam com atenção e depois leiam no próprio livro dos médiuns de vocês, leiam com atenção o item 110 do capítulo 6 da segunda parte. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos, por causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E vale tanto como todas as explicações que dão os negadores para provar que tudo não é senão ilusão fantasmagórica e subterfúgio nos fenômenos espirituais. Sic mundus creatus est. Bom, enfim, está aí Kardec nos dizendo que essa teoria do perispírito que ele propôs não é a última palavra. Pesquisas posteriores, a que estamos realizando nos dias de hoje, né, pode levar a outros resultados, comprovando muitas coisas e ajustando, atualizando e consertando muitas outras, que é o que tem sido feito por muitos pesquisadores.
Bom, eu acho que já tem material suficiente, né, para a aula de hoje, muito que estudar, muito que refletir, muito que aprender, muito que ler. Estudem porque vale muito a pena. Bom, e assim eu termino a aula de número 62. Espero que vocês tenham gostado. Longe, infinitamente longe da perfeição essa aula está, mas é feita de coração para vocês. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental, isso é tudo. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.